Ezequiel 37, vamos ao texto bíblico. Ezequiel capítulo 37, leremos do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel, diz o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Você pode repetir comigo a partir do 13? Vocês saberão que eu sou o Senhor, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do eterno Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra viva. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é como martelo que esmiuça a penha, como martelo que despedaça rochas. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de duas lâminas, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. Nesse momento, ó Deus, só Tu podes fazer o grande milagre de que esta mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui neste momento. Fala, ó Deus, através do Teu Filho ao coração do Teu povo. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso. Oramos no incomparável nome de Jesus. Amém. O vale de ossos secos. Eu não sei se você já tinha ouvido uma pregação sobre essa passagem, que é muito rica. É um texto que, para quem não conhece, não tem intimidade com a Bíblia, e o lê pela primeira vez,
pode achar até que é um texto tenebroso, um texto horripilante, um texto assustador. Pastor, parece que eu estava vendo a descrição do filme do Apocalipse zumbi, mas não é. O Senhor deu esta visão e esta experiência tremenda para o profeta Ezequiel, para ele chamar a atenção da nação de Israel, por causa dos caminhos que eles estavam trilhando. Eu me lembro de um professor de seminário, ele falando sobre aula de homilética, que o ideal para que a gente tivesse a experiência mais correta de pregação do Evangelho, é que nós fôssemos para o cemitério, e ali no cemitério, um dia que não fosse um dia de sepultamento, sem movimento nenhum, nós abríssemos a Bíblia e começássemos a pregar para as catacumbas, para as sepulturas, para os túmulos, para os que estavam ali enterrados. Porque a pregação que nós fazemos aqui a partir deste púlpito é mais ou menos isso. A Bíblia diz que o homem e a mulher que ainda não tiveram a experiência de salvação em Cristo Jesus, está morto, eles estão mortos em delitos e pecados. Então você está pregando para defuntos espirituais. Por favor, não se ofenda, porque talvez nem essa seja a tua condição, mas é a realidade do ser humano sem Cristo Jesus. Ele está morto em delitos e pecados. Então, se eu venho aqui e subo simplesmente para fazer uma apresentação, para falar uma mensagem bonita, uma palavra de encorajamento, é uma palavra inútil. Agora, se eu subo a esta plataforma, a este altar, a este púlpito, debaixo da autoridade, no poder do Espírito Santo, empunhando a palavra santa e viva do nosso Deus, crendo que ela é poderosa para fazer coisas tremendas, inclusive fazer com que as escamas dos olhos caiam, que os defuntos espirituais possam ter a voz penetrante de Deus, atravessando a sepultura e alcançando o cadáver espiritual que está ali. Se eu creio dessa forma, eu posso subir seguro, que o Senhor vai manifestar o seu poder. Então eu me lembrei daquele professor de homilética falando sobre isso. Você precisa crer na mensagem que você está pregando. Subir ao púlpito para pregar sabendo que é uma baita responsabilidade. Estamos pregando a palavra do Senhor. Billy Graham, o saudoso pastor Billy Graham, dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. A Bíblia não caduca. A mensagem da Bíblia não prescreve, não envelhece, não enferruja. Ela pode ficar empoeirada, mas não perde o seu efeito e não perde o seu valor. A própria Bíblia se autodescreve: a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 lâminas, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é poderosa, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando essa palavra é pregada, nós podemos crer no milagre do Senhor. O Senhor pode fazer um milagre muito maior do que aquele presenciado por Ezequiel. O Senhor o levou para um local que era mais do que um simples cemitério. Ali parece que tinha sido feita a desova de vários corpos. E aqueles corpos passaram pelo estágio de putrefação, de apodrecimento. De repente, a carne, os músculos, tudo desapareceu. A Bíblia fala literalmente, ao pé da letra, que eram ossos sequíssimos, simbolizando com isso que já era uma morte que havia acontecido há muito tempo, E mesmo assim o Senhor o leva para aquela cena de terror, filme de terror, e o Senhor faz uma pergunta para ele: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Porque exatamente esta é a condição de alguém que olha para a sua própria vida e diz: não tem mais jeito, não tem mais esperança, eu não preciso mais acreditar que alguma coisa vai mudar, porque isso aqui é irreversível. Quando alguém está internado, e a pessoa está ali internada, recebendo medicação, nós temos esperança que ela receba alta. Quando a pessoa está, por exemplo, numa CTI, na UTI, nós temos esperança que ela possa convalescer, possa se recuperar, possa receber alta e possa sair dali. Muitas vezes o médico chega e diz assim: o prognóstico é difícil, o diagnóstico é muito ruim, esta pessoa dificilmente vai escapar, as chances são mínimas. Nós nos agarramos a um fiapo de fé, acreditamos que a situação pode ser revertida. Mas e quando a pessoa está morta, sepultada, há muito tempo, não tem mais carne, não tem nada, simplesmente tem ossos sequíssimos? Qual é o fio de esperança que alguém tem, que aquela pessoa possa voltar a viver? É praticamente zero. Então o Senhor colocou uma situação extrema.
para mostrar para o profeta que absolutamente nada era impossível para Deus. Falaremos então sobre o vale de ossos secos, e nós temos hoje aqui, fugindo à regra dos 3 pontinhos, pelo menos 5 preciosas lições a partir desse texto. A primeira dela é que o Senhor nos revela a realidade espiritual de todas as coisas. O Senhor, assim como Ele fez para Ezequiel, Ele faz a nós. Ele nos revela a realidade espiritual de todas as coisas. Os versículos 1 e 2 dizem: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Existe um recorte no texto que é importante que você perceba, talvez tenha sido imperceptível até aqui, mas hoje você vai saber, vou te dar aqui de bandeja. Você vai ver em várias expressões em Ezequiel, dizendo, veio a palavra do Senhor. No texto aqui, vem apenas 5 vezes a seguinte expressão, na Bíblia, veio sobre mim a mão do Senhor. Todas as vezes que isso acontece, que essa expressão aparece, veio sobre mim a mão do Senhor, pode preparar, porque um grande milagre vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Senhor revelou para aquele homem de Deus qual é a dimensão da manifestação do poder do Senhor. Mas primeiro mostrou a grande tragédia na qual eles estavam envolvidos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e que eles estavam sequíssimos. O Senhor nos revela a realidade espiritual de todas as coisas. Você sabe por que Deus fez aquela demonstração? Nosso Deus é muito didático. Nosso Deus gosta de trabalhar com ilustrações, para facilitar a nossa compreensão. Jesus era o mestre das analogias, por exemplo. E o Senhor, de forma muito didática, pega Ezequiel, o leva para aquele vale de ossos secos, e o faz andar. Não quero ir por aí não, você vai passar, você vai andar, eu quero que você ande, e eu quero que você veja. Lá na frente, ele arremataria, ele daria a cacetada, a martelada na cabeça do prego. Sabe o que é isso aqui? É a situação de Israel. É assim que Israel está. Israel pode estar até com o peito estufado, de nariz empinado, se achando bam, o máximo. Mas esta é a condição espiritual de Israel. Israel está destruída. Israel está morta. Israel não passa de um cadáver que é mais do que um cadáver putrefato. Só restaram ossos. E só restaram ossos sequíssimos. Em algumas pregações eu tenho falado para vocês sobre a impactante experiência da revelação que Deus faz a João quando estava na ilha prisão de Patmos, que nós conhecemos como Apocalipse. E o Senhor revela para ele a situação de várias igrejas. E para quantas igrejas, irmãos, o Senhor dá um diagnóstico tão pesado e tão difícil? Tem igreja que o Senhor faz o diagnóstico e diz assim, você tem nome e você tem fama de que você vive, mas você está morta. Você está morta. Você até se apresenta bem, você disfarça bem. O teu verniz, ele é impecável, mas eu sei o que é que tem dentro do teu coração. Quanta gente que se encaixaria nessa descrição que Deus fez de uma daquelas igrejas da Ásia. Você tem nome e você tem fama de que vive, mas você está morta. O que que o Senhor poderia falar a meu respeito e ao teu respeito nessa noite? Como é que a população, os cidadãos balsenses te veem? Como é que o pessoal da tua empresa te vê? Como é que a tua família te vê, os teus amigos? Mas como é que Deus te vê? Qual é a autoavaliação que você faz de ti mesmo, de você mesmo, de si próprio? A tua autoavaliação, autoanálise, bate com a autoanálise de Deus? Ou você está dizendo, eu estou muito bem, porque teve igreja que foi assim. Teve igreja, uma das que Deus também fez o diagnóstico, ele falou assim, como dizes, rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho falta, e não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Deus desmantela, Ele dá um nocaute que vai na jugular, para poder exatamente quebrar e desmantelar. Olha qual era a autoanálise do peão. Rico sou,
enriquecido estou, e de nada tenho falta. Aí Deus bate a ressonância espiritual que ele faz. Em 4D diz assim: na verdade, você está dizendo, rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Mas na verdade tu és um miserável, tu és um pobre, tu estás cego e tu estás nu. O que vale é a avaliação que Deus faz. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus olha para a nossa igreja? Aprendi algo com o mestre Hernando Dias Lopes e eu adotei a partir daquele momento que eu ouvi. Porque ele fala que sempre, por onde roda, e roda o Brasil todo, alguém pergunta assim, como é que está a igreja? Ele pastoreia a primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Aí ele só se restringia a dizer, está bem, está mal, está mais ou menos, de uma única vez. Ele falou que sempre a resposta agora é, que alguém pergunta, como é que está a igreja? Ele responde, a igreja vai muito bem, a igreja está mais ou menos, e a igreja está muito mal. Porque ele falou que no mesmo ambiente de igreja, acontece de gente que, por exemplo, como dizem os irmãos pentecostais, está tocando o manto, e outros estão ali vivendo uma super frieza espiritual. Alguns estão vivendo intensamente, em intimidade com o Senhor, e outros estão vivendo um período de sequidão espiritual, atravessando desertos da alma, completamente desnutridos espiritualmente, por falta de intimidade com o Senhor. O Senhor nos revela a realidade espiritual de todas as coisas. Eu e você precisamos ter coragem de dizer, Senhor, eu quero ver as coisas pela perspectiva do Senhor. Meu Deus, me empresta as lentes do céu. Me empresta porque eu quero ver as coisas pela perspectiva do Senhor. Eu quero ver como tu vês, ó Deus. Ajuda-me, ó Deus, a ver as coisas pela perspectiva, pelo ângulo que o Senhor está olhando. Para que o meu diagnóstico possa bater com o diagnóstico teu. Até então, é muito provável que Ezequiel tivesse uma leitura, talvez até dizer, ó, como é que está a nação de Israel? Ele poderia dizer, pode melhorar, mas quando Deus descortina diante dele a realidade, ele fica em choque, porque era muito mais grave do que ele jamais poderia imaginar. Uma outra lição muito importante desse texto, a segunda lição, é que situações difíceis podem limitar a nossa fé. O versículo 3 diz, então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor Deus, tu sabes. Você pode ter certeza que ele ficou com vergonha de dizer assim, é impossível. Como é que esses ossos vão reviver? Uma coisa é a pessoa adoecer, a gente correr para o pronto atendimento, comprar medicação, fazer o que está no alcance humano. Outra coisa é você estar diante dos ossos secos. Secos, sequíssimos. Não tem como. A vida foi embora faz tempo. Isso aqui é irremediável. É uma situação irrecuperável. É uma situação irreversível. Não tem como mudar. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Olha o tipo de diálogo. Você já pensou? Deus diz assim, bora bater um papo aqui. E aí, o que você acha? Tem jeito? Será que esse marido cachaceiro recupera, minha senhora? Será que este filho sai da droga ou não sai? Será que este casamento que está por um fio restabelece ou não? Qual seria a tua resposta? O que você diria para Deus? É assim que Deus faz. Entenda, de uma vez por todas, que Deus escolheu se relacionar conosco. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós temos coragem de abrir a Bíblia para ler, Deus fala conosco. E quando nós estamos orando, você aprende que orar não é só falar com Deus, orar é conversar com Deus. Porque você, na oração, você fala, mas principalmente você ouve. Você tem predisposição de dizer assim, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Eu vou falar igual Samuel falou na antiguidade, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele está conversando com o Senhor, e o Senhor pergunta, e aí, que tal, o que você acha? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Com certeza ficou com vergonha de dizer, meu Deus, é impossível. É impossível. Mas se ele dissesse, Deus já tinha a resposta
na ponta da língua, Deus já poderia fazer a tréplica com ele. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Sabe por que Deus faz isso? Deus faz pergunta, não é porque Ele precisa das respostas, é porque nós precisamos das respostas. É para nós sabermos que não vem de nós mesmos, que não vem da nossa habilidade, da nossa competência. Não vem porque nós temos alguma perícia, temos uma expertise, não. Mas vem porque Ele é Deus. E Deus gosta de fazer essas perguntas estratégicas, porque elas esfregam a verdade na nossa cara. Deixa tudo no seu devido lugar, os pingos em cima dos is, para nós entendermos quem nós somos, e para nós entendermos quem Ele é, para que no dia que alcançarmos a vitória, em hipótese alguma, nem de longe, cogitemos, foi por minha causa. Não, foi por causa de Deus, porque era impossível. Porque na esfera humana não tinha como se resolver, mas o Senhor manifestou o seu poder. Amém, igreja? Amém. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Teve um episódio que Jesus falou para um homem: você vai ver a manifestação do meu poder. Ele fala: tu podes fazer isso? Aí Jesus contra-argumenta: se podes? Pergunta retórica, porque a resposta era óbvia. Se podes? Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Quanto tempo nós cantamos aquela canção? Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu tenho o meu Jesus. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre sou. Jesus, em dado momento, alcança os seus discípulos no meio de uma tempestade. Eles se apavoram, eles ficam muito nervosos. Um deles, Pedro, chega a cogitar, trata-se de um fantasma. Tamanho era o seu estresse e o seu nervosismo. Em um dado momento, Jesus acalma a tempestade. Um dos discípulos diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um miserável incrédulo. Eu não consegui crer no teu poder, em quem tu és. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Tenha cuidado com isso. Com as situações difíceis que tentam dinamitar e demolir, destruir a nossa fé. Uma terceira lição muito importante desse texto é que precisamos ter fé para crer nas promessas do Senhor e esperar o milagre do Senhor. Precisamos ter fé. A Bíblia não diz que sem um concurso público você não vai agradar a Deus. A Bíblia não diz que sem dinheiro eu e você não agradamos a Deus. Que sem uma boa postura, um bom linguajar, nós não agradamos a Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. O texto diz, do versículo 4 em diante: então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você já pensou que desafio? Deus mandar você para o meio de um monte de osso seco, que você já não sabe mais de quem é esse fêmur, de quem é esse pedaço de osso, você não sabe de quem é esse crânio, nada. Aí Deus diz assim: vai para o meio dos ossos e fala para eles, profetiza, ossos, vida para vocês. Irmãos, o exercício de fé teve que ser muito grande naquele momento. Já se falou que quando o Senhor nos matricula na academia do deserto espiritual, deserto é sinônimo de prova na Bíblia. É porque Deus quer exercitar a musculatura da nossa alma. Quer que nós exercitemos a nossa fé. Então ele me disse, a partir do 4, profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Foi o que meu professor de homilética recomendou para nós. Vão para o cemitério, vão achar que vocês estão delirando, tendo um surto psiquiátrico. Mas vai lá para você ter uma noção, é isso que vocês vão fazer do púlpito. Vocês vão pregar para os defuntos espirituais. Não necessariamente um defunto físico, um cadáver humano, morto biologicamente, mas para muitas pessoas que estarão com morte espiritual.
5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me havia ordenado. Vai ter muito momento na jornada da tua vida cristã que você não vai entender muita coisa. E você vai ter que ser muito sincero com Deus para dizer assim: Senhor, perdoa a minha falta de fé, perdoa a minha incredulidade. Mas se eu tenho ainda algum poder de escolha e decisão, eu decido confiar no Senhor. Eu me lanço nos teus braços. Pai, eu não estou vendo o chão, mas eu vou botar o pé, porque eu sei que a fé é exatamente isso. Primeiro você bota o pé, depois eu boto o chão, é o que Deus diz para nós. A Bíblia nos diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção das coisas que não se veem. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não somos movidos por circunstâncias, por materialidade. Nós somos movidos pela fé. O combustível que nos move é a fé. Nós somos homens e mulheres de Deus, a nossa fé está ancorada no céu. Nossa fé está ancorada em Deus. Nós depositamos nele toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Nós decidimos confiar no Senhor. Precisamos ter fé para crer nas promessas do Senhor e esperar o milagre do Senhor nas nossas vidas. Em quarto lugar, esse texto também nos ensina que o poder do Senhor pode transformar mesmo as situações impossíveis. Os discípulos haviam saído para pescar, para trabalhar, jogaram rede a noite inteira, não pegaram nada. Eles chegam exaustos e frustrados. Jesus os encontra. Eles explicam o que tinha acontecido. Jesus os chama para águas mais profundas e diz assim: joga a rede. Aí um deles argumenta: nós somos desse jeito, é típico nosso agir assim. A gente quer argumentar: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Não foi por falta de lançar a rede. Nós lançamos a rede a noite inteira, nós não pegamos nada. Jesus diz: lance a rede. Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira, não pegamos nada. Lance a rede. O que o discípulo diz para Jesus? Debaixo da autoridade de quê? Da tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele lança a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe, parece que as redes iam rasgar. E os barcos não tinham capacidade para levar tanta carga de peixe. Ele estava lutando contra a incredulidade, mas mesmo na crise da incredulidade, decidiu confiar no Senhor. Debaixo da autoridade da tua palavra, eu lançarei a rede. O poder do Senhor pode transformar mesmo as situações impossíveis. O texto bíblico que lemos a partir do versículo 7, parte B, diz: enquanto eu profetizava, mesmo ante uma situação dificílima, impossível aos olhos humanos, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, se creres, verás a glória de Deus. Ele pôde ir titubeando, mas ele creu. E debaixo da autoridade da palavra do Senhor, ele fez o que Deus mandou fazer. E o Senhor foi fazendo o milagre por processos, por etapas. Primeiro Deus fez os ossos se reconectarem.
Depois Deus lançou tendões. Depois Deus lançou os músculos. Depois Deus lançou a pele. Parou. Aí a Bíblia faz questão de deixar claro, não tinha espírito ainda. Aí Deus volta e diz assim, agora profetize que o espírito vai entrar nestes corpos. E ele já estava naquela experiência com o Senhor, e ele fez exatamente o que Deus havia mandado fazer. E o milagre aconteceu. O poder do Senhor pode transformar mesmo as situações aparentemente impossíveis. Diz a palavra, se creres, verás a glória de Deus. O texto que nós demos, ele fala que de repente veio um ruído. Versículo 7, parte B. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Começou bem pequenininho, bem discreto. Daqui a pouco, aquela beleza aconteceu do milagre. Começou com um barulhinho de nada, quase imperceptível. Ruído é um barulhinho muito pequeno, discreto. Muitas vezes os milagres do Senhor vão começar dessa forma. Você precisa aguçar os teus sentidos espirituais, o teu ouvido espiritual, para você ver a manifestação do poder de Deus. Elias estava orando por chuva, e ele fala para o seu servo, olhe 7 vezes para o céu. Ele olha a primeira vez nada, ele olha a segunda vez nada, olha a terceira vez nada. Aí de repente ele olha e diz assim, olha, é algo assim, quase imperceptível, mas eu estou vendo uma nuvem bem longe, do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta, pois pode preparar, que a promessa vai se cumprir. O de repente de Deus muda as circunstâncias e situações da nossa vida, sejam elas quais forem. Gênesis capítulo 18 fala sobre o milagre de Deus na vida de Abraão e Sara. Deus fala para um casal idoso, estéril, e que já havia esgotado completamente a capacidade reprodutora humana. O ovário da mulher estava completamente seco. Era impossível haver ali fecundação, haver ali um desenvolvimento gestacional. E ela está ali no cantinho da porta ouvindo a conversa, e quando ela ouve um dos homens dizer assim, daqui a 1 ano ela vai ter um bebezinho nos seus braços, ela ri. Aquilo ofende a Deus. Aquilo ofende a Deus. Era uma promessa do Senhor. Depois o próprio Deus vai pedir satisfação. Por que Sara riu? Não ri não. Tá bom, bonita. Riu não. Você riu. Por que você riu? Você duvidou da promessa do Senhor? Você duvidou da manifestação do meu poder? Irmãos, que história linda. Não é à toa que entrou para a história Abraão como pai da fé. Deus diz para ele o seguinte, você vai ter filho. Você vai ser pai de uma grande nação. Como assim? Eu sou estéril, estou velho, minha mulher também. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Abraão, está dentro de casa, vai para fora, olha para o céu. Conta as estrelas. Se é que tu as pode contar, assim como as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Creia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor. Sai de onde você está confinado, do cubículo, do caixote, da gaveta. Olha para o céu, meu irmão. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu és macho e as pode contar, assim como as estrelas do céu, assim será a tua posteridade, aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor promete, irmãos, pode esperar a manifestação do poder de Deus. O poder do Senhor pode transformar mesmo as situações impossíveis. Em quinto e último lugar, o maior milagre que o Senhor deseja operar em nós é o milagre da salvação. Deus então faz toda aquela demonstração, um verdadeiro milagre diante dos olhos de Ezequiel, e ele arremata dos versículos 11 a 14 dizendo, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Coloca para a gente esse texto, por favor, a partir do 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. O 12 diz, portanto,
profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Meu Deus, que passagem tremenda, que passagem linda. Ezequiel, completa agora o teu papel profético. Vai para a nação de Israel e fala assim, essa desesperança que está destruindo vocês não é normal. Essa falta de foco e de fé que vocês têm não é normal. Vocês estão completamente nocauteados pela dor, pelo medo. Vocês não têm mais nenhum vigor, vocês não conseguem mais enxergar 1 centímetro diante do nariz de vocês. Vocês estão como que defuntos, estão mortos. Mas profetiza para eles, Ezequiel, a minha voz vai atravessar a catacumba, vai atravessar a terra, vai atravessar a lápide, o caixão e vai alcançar o coração deles, não só o ouvido, mas o coração. Profetiza para eles que quem está mandando você profetizar é o próprio Deus. Fala para eles que eu abrirei as sepulturas deles e os farei sair delas, porque eles são o meu povo, e eu os levarei de volta para Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e eu fizer vocês sair delas. Tem um texto de conexão com esse, que é João 5, 28 e 29, projeta para a gente, que diz assim, leia comigo, por favor. Não vos admireis, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Isso aqui diz respeito ao juízo final. Mas até que esse bendito dia chegue, hoje, o milagre que Deus faz é alcançar o coração de quem está espiritualmente morto. O homem sem Cristo Jesus, que ainda não teve o encontro transformador de salvação com Cristo Jesus, é um defunto espiritual. É o que diz Efésios capítulo 2. Essa pessoa está morta nos delitos e pecados, completamente sem esperança. Mas a bendita palavra do Senhor, que faz eco de Ezequiel 37, com João 5, nos dá a entender que quando a palavra do Senhor é pregada, o Senhor alcança o coração do defunto. A palavra poderosa da profecia do Senhor atravessa a lápide, a catacumba, atravessa os 7 palmos de terra, o caixão, alcança aquele coração daquele morto espiritual. E o Senhor sopra o seu Espírito Santo e dá vida para aquele que estava morto espiritualmente. É assim que o nosso Deus trabalha. Você está aqui ouvindo a bendita palavra do Senhor. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor atravessa a tua alma, como um punhal, como uma espada afiada. Porque o Senhor te chama para a vida. O Senhor manifesta o poder. A voz do Senhor ecoa mesmo dentro da sepultura espiritual. Quem está nos chamando para a vida é o nosso Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, vários eventos aconteceram. Um deles foi o véu do templo que foi rasgado do alto a baixo. Houve tremores, terremotos, e até gente que já havia morrido, alguns mortos, a Bíblia diz que eles ressuscitaram e foram devolvidos para a sua família. O abalo cósmico gerado pela manifestação do poder de Deus. Este é o Deus que está presente aqui nessa noite. É este Deus que está aqui para te salvar. É este Deus que manifesta mais uma vez o seu poder. É o mesmo Deus que fez um profeta, Ezequiel, andar no meio de um monte de ossos secos, sem vida e sem esperança. E Deus manifestou seu poder e a vida voltou para aqueles ossos. Eles foram sendo recompostos pelo Senhor. Depois o Senhor devolveu-lhes o Espírito e a vida.
E é exatamente isso que o Senhor pode fazer nesta noite também. Não creia, não duvide, creia na manifestação do poder de Deus. Não duvide, Deus pode fazer infinitamente mais, além do que nós podemos imaginar. Deus tem falado contigo, Deus tem falado ao teu coração. Baixe a tua cabeça nesse momento, feche os teus olhos, eu quero orar com você.